A Rádio Bom Jesus AM apresenta Ponto Facultativo, com o professor Wagner Fontinelli Pessoa. Bom dia, senhoras e senhores ouvintes da Rádio Bom Jesus e internautas que acompanham a nossa programação pelo aplicativo da emissora para dispositivos móveis ou pelo YouTube, que em ambos os casos podem ser encontrados em Rádio Bom Jesus RJ nos mecanismos de busca da rede. A questão de hoje é a seguinte: como explicar o abandono dos estádios e a imposição da regra da torcida única nos jogos de futebol? Quando o nosso país ainda se encontrava sob o governo do Lula, o estado do Rio sob a administração de Sérgio Cabral e a cidade do Rio de Janeiro sob a gestão de Eduardo Paes, o Brasil, este estado e a chamada Cidade Maravilhosa, por seus representantes oficiais, foram lá fora disputar o direito de sediar a Copa do Mundo de Futebol em 2014 e os Jogos Olímpicos e Paralímpicos em 2016. Para isso, esses três governos, investiram pesado, tanto no marketing quanto na propina, como depois se descobriu. E ainda rolam investigações e processos em âmbito internacional que já levam ou já levaram para a prisão dirigentes da FIFA, do COI, bem como de confederações de futebol e comitês olímpicos de várias nações. Em paralelo, alguns desses dirigentes se acoitaram em seus países de origem, como o Del Nero da CBF, por exemplo, evitando as viagens ao exterior, pelo medo de serem presos também. Tudo isso por conta da grossa corrupção que já rolava há bastante tempo nos mais altos escalões mundiais do esporte, como a compra e venda de votos para a escolha dos países que sediariam cada uma das edições desses eventos. Além, é claro, de uma série de outras vantagens diretas e indiretas para os corruptos dirigentes, como vimos acontecer por aqui. Só para lembrar, tivemos na Copa de 2014 uma descarada isenção de impostos que o governo Dilma Rousseff concedeu à FIFA sobre todo o lucro que obteve com a sua realização em nosso país. Tivemos o mais desavergonhado esquema de superfaturamento de obras na construção e reforma de estádios pelo Brasil afora e na edificação de instalações para o evento das Olimpíadas Rio 2016. Da roubalheira tramada entre empreiteiras, dirigentes e governantes corruptos, organizados em forma de quadrilha, nós já sabíamos. Pensem só no estrago feito nos cofres do Estado e da cidade do Rio de Janeiro, tendo um Sérgio Cabral e um Eduardo Paes com a caneta e a chave do cofre na mão. Pensem na sangria realizada no Tesouro Nacional em nome desses dois eventos, estando uma coisa e outra, a chave do cofre e a caneta, na posse dos governos petistas. Quando se pensava que não poderia piorar ainda mais, piora. Depois do superfaturamento das obras e dos prejuízos indiretos que tivemos com a isenção de impostos e os desvios de recursos, temos um Estado quebrado, um país quebrado, não apenas por esse motivo, mas por este motivo também, e todas essas instalações esportivas que consumiram rios de dinheiro em estado de deterioração. Seremos, por assim dizer, lesados em dobro? Ou existem esperanças que o controle sobre essa situação de descalabro ainda possa ser retomado? E o esporte olímpico nacional, cuja melhoria foi a bandeira que serviu de justificativa para as despesas monumentais que o contribuinte brasileiro teve de custear? Está sendo incentivado ou tem perspectivas para isto? O que se pode esperar quanto a isto neste país, que já foi chamado de a pátria de chuteiras, mas hoje vive sob a regra dos jogos com torcida única? Para conversar sobre tudo isso, trazemos à bancada de entrevistas da Rádio Bom Jesus e ao ponto facultativo um especialista neste assunto. É um profissional que tanto gosta quanto atua no mundo dos esportes. Graduado em Educação Física,
é especializado em treinamento esportivo e mestre em comunicação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Sua experiência profissional é ampla, tanto na gestão de clube como coordenador de curso e diretor de campus universitário, funções que tem exercido ao longo do tempo e com reconhecida competência. Foi técnico de voleibol durante vários anos, inclusive da Seleção Carioca Juvenil Masculina. E como professor universitário, no curso de Educação Física, ministrou as disciplinas de voleibol, gestão esportiva e políticas públicas de esporte e lazer. E, além disso, em parceria com o também professor Carlos Henrique Medeiros de Souza, é autor de um livro sobre o esporte que é a sua grande paixão, Voleibol e Mídia, uma sacada de ouro. Atualmente ocupa o cargo de diretor técnico da Federação de Voleibol do Estado do Rio de Janeiro e a coordenação do vôlei na Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes. Estou me referindo ao professor Luiz Aníbal Ferreira Paes Wagner, que é o nosso convidado do dia de hoje. No comando do Show da Manhã, o meu amigo e parceiro dos dias de terça-feira, Marcelo Ribeiro, que não joga futebol nem vôlei, mas adora uma rede. Bom dia, meu caro professor Luiz Aníbal. Mais uma vez, seja muito bem-vindo ao Espaço do Ponto Facultativo e obrigado pelo seu retorno a esta bancada e a este programa. Bom dia, Wagner. Bom dia, ouvintes da Rádio Bom Jesus. É um prazer estar aqui novamente. E internautas do YouTube também. Também. E acho que eu posso pedir uma música no Fantástico, né? Essa é a terceira vez que eu venho aqui. Terceira vez que você vem. Aqui só vem quem é bom e só volta quem é ótimo. A regra é essa aqui do Ponto Facultativo. Maravilha. Olha aqui, para começar, como se diz, meu caro professor, eu gostaria de ter a sua opinião, para começar do começo, como se diz, eu gostaria de ter a sua opinião sobre a Copa FIFA de 2014 e sobre as Olimpíadas Rio 16, quanto a alguns aspectos que eu irei detalhar. Primeiro, quanto à organização e preparação do evento. Você considera que, apesar dos tropeços e atrasos no cronograma das obras, nós demos algum vexame ou nos saímos relativamente bem nesses dois eventos? Bom, vamos lá. Dizer que foi 100% vexatório não foi, mas que deixamos muito a desejar, deixamos. Vamos começar pela Copa do Mundo, né? Em campo, tecnicamente, a gente sabe que a gente não foi bem, mas isso é o menor, né? Numa condição de uma competição, né? Essa é uma outra situação. Embora nós, brasileiros, né, como você falou, a pátria de chuteira, né, em uma competição em casa, um país que participou de todas as Copas do Mundo, torna isso uma dimensão muito maior, né, do que seria que se fosse em um outro país. Mas o grande problema foi o superfaturamento dos estádios. Além do superfaturamento dos estádios, foi excesso de estádios, porque a FIFA não tinha obrigatoriedade de 12 sedes, mas, né, com o nosso gigantismo brasileiro. Mas que a obrigatoriedade eram 8 sedes. 8 sedes. 8 sedes. Tá? E aí, por uma questão política, mas não a política no sentido mais pejorativo da palavra, onde os outros interesses comerciais, e hoje a gente sabe que tudo no Brasil gira por fora, né, uns milhões por fora, foi feito em 12 cidades. Tá? Em cidades essas que muitas não têm sequer futebol. Daí arenas hoje completamente inservíveis. Tá? Então, esse é um problema. Em relação à parte estrutural, que também ocorreu na Olimpíada, eu vou falar logo a seguir, foi que, para que se tivesse esse estádio, teria no caderno de encargos uma série de coisas que tinham que ser feitas, e uma delas é transporte público. Isso está atrelado diretamente. Como chegar aos estádios, como chegar às arenas, tudo. E, por exemplo, você vê em Cuiabá, o metrô de superfície não só ficou pronto, como foi abandonado. Quer dizer, gastou-se uma fábula para servir a população durante os jogos, não serviu depois e o dinheiro foi embora. Né? É como você diz, né? Perdemos 2 vezes? Perdemos, sim, 2 vezes. Em relação às Olimpíadas do Rio, fomos pelo mesmo caminho, não aprendemos com uma situação anterior. Né? Foi feito numa cidade só, com uma série de promessas, muitas delas não cumpridas, né? não cumpridas, e que
a gente vai lembrar que dias antes do início das Olimpíadas, nós tivemos um escândalo internacional que foi a queda de uma ciclovia, né? Uma obra questionável. Posso entrar mais à frente do detalhe. Tá? E na abertura, na chegada das delegações, tivemos outro vexame, né? A Vila Olímpica não estava 100% acabada. Muitos apartamentos, não foram de todos, né? Já que foram centenas de países participando, não foram todas, mas algumas séries. Teve até um fato pitoresco, que foi aquele vexame do Eduardo Paes fazendo uma piada numa coisa tão séria com um canguru. Não, bota até um canguru para eles ali, entendeu? Na delegação da Austrália. Da Austrália, quer dizer, já entramos com o vexame. Ele tem se notabilizado, se notabilizou enquanto prefeito do Rio, em piadas inadequadas e de mau gosto, inoportunas, né? Essa é a característica dele, né? Sim, foi inclusive pelo áudio, foi uma grosseria brutal, entendeu? Aliás, eu vou aproveitar aqui a sua observação sobre a evidência desses desacertos na preparação, que nós estamos falando da preparação. Aquele caso da ciclovia Tim Maia. Aquele caso da ciclovia Tim Maia que foi trágico, porque teve a morte de 2 pessoas, né? E você considera que aquilo evidencia o que mais? As deficiências do governo municipal no acompanhamento da construção de obra de infraestrutura para o evento? Ou você acha que aquilo é um indício, ou é um dos indícios da prática de corrupção pelos agentes públicos que realizaram, ou na realização das obras? Ou ambas as coisas? As duas coisas. No sentido ali, né, soube-se depois que tinha, né, uma relação estreita com gente do ligado ao governo, a firma que foi fazer. Mas o secretário de turismo é cunhado do dono da empreiteira que fez aquilo. Para você ver. Agora, é uma prática que se tem no país inteiro. O que se faz? Sempre se superfatura uma obra, vamos botar aqui só para uma obra que é 10, ela vira 15, com adicional vira para 20, ela dobra. Não satisfeito porque tem uma série de coisas, a obra que o custo seria 10, eles transformam esse custo em 7. Né? Então, é abaixo do padrão que era para ser feito, quer dizer, para que sobre, porque o dinheiro no Brasil hoje está num grupo, né? A população pobre, miserável, a classe média sendo massacrada, e os governantes, né? Não só os governantes, mas os grandes empreiteiros e tal, sendo cada vez mais ricos, porque o caso da Odebrecht mostra muito claramente isso, como que é feito tudo. Se você for pegar no BNDES, na OAS, na Camargo Correia, em todas as outras empresas, o princípio é o mesmo, talvez não no tamanho, né? No volume de recursos aportados para esse esquema fraudulento, né? Mas é uma prática. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Quando os governos, eu citei isso nas palavras de abertura do programa, quando os governos federal, estadual e municipal se empenharam para trazer para sediarem eventos como a Copa do Mundo de 2014 e Olimpíadas de 2016, eles usaram como pedra de toque, eles usaram 2 argumentos. Um é de que isso iria aumentar o fluxo de turistas para o Brasil. Isso iria transformar o Brasil numa vitrine e que teria repercussões, vamos dizer assim, na indústria do turismo no Brasil. A outra, né, é que isso, de certa forma, iria, principalmente no caso das Olimpíadas, iria estimular, né, a prática de outros esportes, além do futebol, entre os brasileiros. Agora, no seu entendimento, e aí é uma questão de opinião mesmo, isso era o motivo, ou seria o motivo, onde falhamos, onde acabamos falhando, ou, na verdade, isso era um pano de fundo, ou um pano de frente, um biombo, na verdade, para a corrupção que se planejava por trás de toda essa preparação, obra, infraestrutura, porque os estádios todos tiveram reajuste, estádio de 1 bilhão e 200, o estádio estava planejado para 700 milhões, aí foi para 1 bilhão e 200 hoje, o outro estava planejado para 600, foi para 1 bilhão e 500, quer dizer, isso, na verdade, era uma armação, mais uma armação para os esquemas de corrupção, né? Ou você acha que não, realmente havia a ideia de que isso poderia trazer algum benefício para o Brasil?
Eu acredito o seguinte, que um argumento verdadeiro, um propósito verdadeiro, na realidade foi utilizado como álibi para que se fizesse, né, o superfaturamento de tudo que foi feito. Como é que eu posso acreditar que você estava pensando no esporte se no todo o processo não foi em momento algum linkado com as universidades que tem cursos de educação física, com os conselhos regionais e federais de educação física, para que se isso mudasse, né, o investimento no esporte a longo prazo, né? Em momento algum isso foi pensado, até mesmo no legado, foi pensado no legado em instalações, mas no modelo de gestão do esporte brasileiro, nada foi sequer pensado e noticiado. Então, eu não posso acreditar. Só um parênteses aqui para explicar para o nosso ouvinte que porventura não tem essa informação, que o professor está dizendo aqui, não houve link, não houve conexão com universidades e cursos de educação física e federações e confederações esportivas. Nada. Isso é pelo seguinte, é porque nos países que tem esporte olímpico desenvolvido, toda essa massa de atletas, ela vem geralmente das escolas e universidades. É lá nas universidades e nas escolas que normalmente é o nascedouro, nas universidades, o nascedouro dos atletas que vão se destacar depois até profissionalmente. Então, o que o professor está dizendo aqui objetivamente é que o fato de não ter havido conexão com esse ninho, com esse berço onde podem surgir atletas, isso é uma evidência de que essa ideia de que nós iríamos desenvolver o esporte, vamos dizer, estimulados por esses dois eventos, ela é discutível, não é? Sim, foi feito, pensou-se apenas em recursos materiais, instalações. É óbvio que para a preparação dessa Olimpíada, desde a última, desde a de Londres, o aporte financeiro foi muito maior, coisa que até 2008, o Brasil não tinha. Então, nos dois últimos ciclos olímpicos, foi realmente repassado para as confederações, né, uma verba para a preparação dos atletas. Mas uma coisa é você preparar o atleta que já é de elite, dar melhores condições para que ele seja competitivo. Outra é você pensar a formação. Mesmo porque uma prova disso, quer ver uma prova disso? A questão da natação, onde uma fortuna foi colocada, não se chegou para os atletas esses recursos, tanto é que está preso o Quaresma Nunes, presidente da Confederação de Esportes Aquáticos, entendeu? A equipe envelheceu e foi um fiasco sem medalha. Tivemos uma medalha na maratona aquática. Nós vamos já falar sobre medalhas também, sobre resultados, mas para concluir essa primeira conexão que nós estamos fazendo com o sucesso ou insucesso desses eventos, que é exatamente a questão da organização e preparação dos eventos, eu lhe perguntaria sobre sua ótica. É possível que em algum momento os benefícios para o esporte e o turismo nacionais tenham sido considerados no esforço feito para que ambos os eventos ocorressem no Brasil, ou isso realmente foi apenas um pano de boca, como se diz no teatro? Está muito mais para um pano de boca, né? Uhum. Muito bem. Então vamos agora para um outro aspecto desses dois eventos, que são as cerimônias de abertura e encerramento. Olha aqui. Você gostou do que viu? Ou lhe pareceu, como a mim pareceu, que ficou mais próximo a uma salada mista do que a um espetáculo de encher os olhos, como algumas emissoras que estavam transmitindo o evento insistiram em dizer? Bem, eu estou no meio termo. Em função de tudo que aconteceu antes, eu confesso que com muito ceticismo, eu acreditava numa abertura horrível, como foi na Copa do Mundo, que ela foi deprimente, e no Pan-Americano também de 2007. Ambas foram sofríveis. Tá? Então, diante disso, eu confesso até que foi além da minha expectativa, embora não tenha sido uma belíssima abertura como muitos propagaram, entendeu? Não, o Brasil deu um show, se superou, foi uma das melhores de todos os eventos já realizados.
Eu acho que aquilo era oba-oba da imprensa nacional. Para mim aquilo foi, dizer que uma das melhores, né? Foi uma forçação de barra, né? Porque você, lembrar da Olimpíada de Moscou lá em 80, da última em Londres, da de Barcelona. Desculpe meus conterrâneos brasileiros, não dá para comparar. Não, aqui, ó. Sinceramente, você acha que nós não teríamos atrações melhores para essa cerimônia de abertura e encerramento desses eventos do que Anitta e Ivete Sangalo? Eu concordo plenamente, porque, no meu entender, aquilo é um evento para o mundo. Embora a Anitta esteja numa fase, né, efêmera, naquela coisa toda aqui, Brasil, quem né? conhece a Anitta lá fora? No Brasil, né? É, só no Brasil. Quem conhece? Então, diferente que outros países utilizaram personalidades conhecidas internacionalmente, quer seja no mundo do esporte, da música, todas essas pessoas que participavam, nós deixamos de convidar para a abertura pessoas que são muito vistas internacionalmente. Utilizamos poucos brasileiros, celebridades que têm destaque. Né? E o brasileiro tem essa dificuldade. Só para você ter uma ideia, o Jobim, ele todo ano nos Estados Unidos se comemora a morte dele, aniversário de morte. No Brasil a gente não sabe, porque já esqueceu, imaginando, né? que o Antônio Cajobim fosse vivo e tivesse em atividade, teria que estar lá para tocar um piano e uma Sim, era mais... O Garota de Ipanema é traduzido em trocentos idiomas. Exato, né? Exato, entendeu? Tem uma série de coisas. Então você pegar, por exemplo, a música, quem não gosta para tal passado, o rei, o Roberto Carlos, ele continua vendendo no mundo inteiro. Tá tá comemorando. Em espanhol, ele vende. Hoje, essa semana, ele tá em Portugal comemorando com 76 anos. Querendo ou não querendo, ou não. Projeção lá tem fora. Projeção. Então, no caso da Gisele Bündchen, do Pelé, perfeitamente. Né? São astros internacionais. Né? Pelé, até bem pouco tempo, era o cidadão brasileiro mais conhecido no mundo. Entendeu? Então, isso é um fato. Você pode gostar ou não. Agora, como, por exemplo, o Guga, nem que levasse o Guga para gemer. Aquele negócio do voo, sim. do tênis. E pegando o Guga também é um outro conhecido, né? Você vê, também o Arthur Senna, se tivesse vivo. Né? Então, a gente tem, nós temos poucos, assim, mas esses poucos que estão. Por exemplo, o caso do Gustavo, do tênis, tinha que estar lá. Certo. Bom, outra coisa que me pareceu, foi que os organizadores e coreógrafos dessas duas cerimônias tentaram colocar coisas demais no espetáculo. Tinha índio dançando com gaúcho, tinha Saci Pererê dando salto mortal. Agora, isso você não entendia, nem você que é brasileiro poderia entender todo o simbolismo daquilo, se não fosse os scripts passados previamente para as emissoras que transmitiam e que, como desfile de escola de samba. O cara saiu, agora tem uma ala aí que significa o coco da Bahia. Aí aparece um monte de gente com coco pendurado no pescoço, você não sabe o que é. Não. Isso é o coco baiano que está aparecendo aí. Agora, essa ala representa o espírito das águas. Você não sabe o que é, viu? Um monte de gente lá carregando um pote d'água, é o espírito das águas. Então, isso acontece em narrativa de desfile de escola de samba. O que aconteceu nas cerimônias de abertura e encerramento foi a mesma coisa. Tinha um script passado das emissoras previamente e os locutores iam explicando. Mas se você que estivesse assistindo com o volume da TV baixo ou estivesse lá sem receber, você não saberia o que aquilo significava. Porque era um boi com abóbora. Os caras fizeram uma mistura de 1000 coisas ao mesmo tempo e acabou uma festa confusa e, ao meu gosto, meio cafona. O professor acha que eu estou de má vontade com esse evento aí? Eu concordo no seguinte, assim como o evento do Carnaval, que é reconhecido mundialmente como um grande espetáculo, essa questão do enredo, eu acho até engraçado, porque eu não consigo fazer associação daquilo que eles dizem. Eu tenho essa dificuldade, isso é uma questão minha. Entendeu? Embora todo mundo fique achando aquela escola maravilhosa, aquilo tudo tal, acho tudo visualmente muito bonito. Muito mas bonito. Você entendeu o enredo sem explicação? Entender é difícil. É demais para minha cabeça. Eu confesso que eu tenho essa deficiência. Para sua e para de todo mundo. E no caso da abertura das Olimpíadas, esses pontos se assemelharam. Então tinha horas que você ficava mesmo confuso.
Tá? É óbvio que nem tudo, né? Mas nas artes diz que nem tudo é explicável, né? Assim, é perceptível ao primeiro olhar, né? Ou à primeira audição, essa coisa toda. Então é comum que se você explica um pouco, né? Você percebe, mas não compreende. Mas quando você mistura muito, né, tenta passar muitas mensagens numa cerimônia de abertura e de encerramento com muitos itens diferenciados, ainda mais uma riqueza do nosso folclore, demais, né, é muito simbolismo e corre o risco de se perder. Eu acho que acontece. Aí você fala, eu quero voltar um pouquinho a algo que você disse antes, professor, quando você falou da coisa das personalidades que têm conhecimento internacional ou reconhecimento internacional, e por esse motivo nós deveríamos ter focado nos brasileiros que têm reconhecimento internacional para mostrar o que é nosso aqui dentro através dessas pessoas. Nós tínhamos conversado em off sobre isso, mas eu gostaria de falar aqui perante os nossos ouvintes e também os internautas que nos acompanham, o caso da abertura dos Jogos de Barcelona. Barcelona, eles fizeram a abertura belíssima, belíssima, com 2 cantores, um até não espanhol, mas o outro era espanhol, que era a Montserrat Caballé, e o Fred Mercury, que cantaram uma música, acho que de composição do próprio Fred Mercury, que era o hino de Barcelona. Essa música é emocionante e a interpretação deles é mais emocionante ainda. 2 personalidades que todo mundo que olhou imediatamente sabia quem era. Sim, né? Perfeitamente. Imediatamente sabia quem era. Você até mencionou, quando nós falávamos isso em off, a respeito da tocha, que eu não mencionei aqui. A tocha olímpica, ela virou vamos dizer assim, ela virou quase uma brincadeira, as pessoas que eles colocaram para transportar, né? Um sujeito assim, porque representa o sapateiro da Baixa do Sapateiro. Não tem sapateiro da Baixa do Sapateiro, só para exemplificar. Esse aqui vai transportar a tocha, porque esse representa os pescadores do mangue de Atafona. Então é o seguinte, eles começaram a inventar homenagem e a botar um número de pessoas absolutamente anônimas, pessoas absolutamente inexpressivas para o mundo do esporte para transportarem a tocha olímpica. Você falou disso mais cedo comigo. Sim, eu achei, dentro do que nós estávamos falando anteriormente, sobre a questão dos preparativos, eu particularmente achei um grande equívoco o critério de escolhas. Porque, desculpa a falta de modéstia, numa situação dessa, eu faria o seguinte, né? Eu e colegas meus, pessoas que militam na área, né, muitos atletas de nome que ficaram inclusive aborrecidos, é o seguinte: o Brasil não tem tantos medalhistas. A gente bateu um recorde de medalhas nessa última Olimpíada, foi 19. Considerando, né, 2 esportes coletivos, né, o futebol e tal, quantas medalhistas nós teríamos hoje? 1.000? Para 5.000 que vão carregar? Então o primeiro critério era chamar todos os medalhistas, atletas medalhistas do Brasil, vivos. A partir daí, de repente, um parente mais próximo, alguém, e dali começasse, ou seja, o critério começasse do próprio esporte. Da homenagem ao próprio esporte. E aí eu vou me permitir contar uma particularidade. Isso houve, na última hora, alguns outros pesos, que era tanta gente para carregar a tocha, né? E teve uma falha, onde a Fernanda, a levantadora reserva da Dani Liz na última Olimpíada, né, de Londres, 2012. Medalhista olímpica de ouro. Ela foi chamada. Ela se recusou. E aquilo criou-se um ambiente muito desfavorável, um clima muito estranho no meio. Como que uma medalhista se recusava? E ela deu a seguinte justificativa, e isso me marcou. Que ela disse o seguinte: que não tinha mais sentido para ela carregar a tocha. Ela não entraria na brecha de alguém. Ela já tinha sido preterida antes. Ela que tinha defendido umas 12... chamada porque faltou alguém. Porque faltou alguém. Que já tinha sido convidado. Tinha sido convidado. Isso foi na antevéspera que ia passar na cidade dela. Era o trecho que ela ia carregar. Eu disse: não, agora eu não quero mais. Eu já me sinto ofendida. Entendeu? Eu não quero. Já ocorreu. Isso aí não vai. Agora eu não quero mais. Entendeu? E acredito que isso tenha passado na cabeça de muitos brasileiros que defenderam esse país. Nós vamos continuar com essa conversa logo após o intervalo, meu amigo Marcelo. Vamos para o intervalo?
Vamos para o intervalo. Voltamos já já. A Rádio Bom Jesus AM está apresentando Ponto Facultativo, com o professor Wagner Fontinelli Pessoa. Voltamos a apresentar Ponto Facultativo, com o professor Wagner Fontinelli Pessoa. Voltamos com o Ponto Facultativo e nesta edição do programa estamos conversando com o professor Luiz Aníbal Ferreira Paes Wagner, que é graduado em Educação Física, especializado em treinamento esportivo e mestre em Comunicação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, exercendo atualmente o cargo de diretor técnico da Federação de Voleibol do Estado do Rio de Janeiro e a coordenação do vôlei no município de Campos dos Goytacazes. No dia de hoje, para os que nos sintonizam somente agora, estamos conversando sobre 2 temas. Primeiro, a deterioração e abandono dos estádios e instalações preparadas para a Copa do Mundo de 2014 e para as Olimpíadas de 2016. E também sobre a imposição do sistema de torcida única em alguns dos nossos estádios, em alguns dos estádios brasileiros. Professor, vamos falar de uma outra questão que é dos resultados. Nós falamos da preparação, vamos falar agora dos resultados. O Brasil fez um papelão na Copa, com certeza sim. Aquele resultado de 7-1 não é para ninguém dizer que não foi um papelão. Não, perder é uma coisa que a gente pode acontecer. Não, aí não é perder, aí é fazer um papelão, é tomar um chocolate, como o pessoal diz. Muito bem. Teve um desempenho sofrível, não melhorou e nem piorou em relação ao seu desempenho comum, ou pelo menos nas Olimpíadas você diria que surpreendeu positivamente? Você já tangenciou esse assunto aqui, mas eu queria objetivamente falar disso agora. Bom, em relação à Copa do Mundo, não há o que se dizer, entendeu? Contar fatos no argumentos. No jogo seguinte, ainda perdeu de 3-0, parece. Então não ficamos fora de qualquer coisa. Em relação às Olimpíadas, vamos fazer uma relação custo-benefício. Embora o Brasil tenha subido de posição, ficou em 12º no quantitativo de medalhas e em 13º em função das medalhas de ouro, né? Se você for comparar o que foi gasto para essa Olimpíada, que para a última, para que não a última, a que tivemos mais medalhas, nós pioramos. Né? Tivemos 19 medalhas, a que a gente foi melhor era 28. Brasil, por sediar, ele deveria aumentar o seu número de medalhas. O Brasil tinha que ficar entre os 10, não ficou. O Brasil teria 28 medalhas, foram 19. Só explicar isso para o ouvinte. É comum, é normal que o país que cedia fique entre os 10 primeiros. Sim, o Brasil se igualou ao Canadá quando foi em Montreal, que foi péssimo. O Canadá conseguiu ser pior que o Brasil. Nós somos nesse caso, o segundo pior em termos de... somos vice em relação... Tá, então foi muito ruim por esse aspecto, né? Uhum. De colocação, dos investimentos, aquela coisa... Né? Empate, explicada por aquilo que eu citei anteriormente. Olha, você tem uma verba para preparação para os atletas. Algumas confederações não fizeram isso, né? Então, aos poucos a gente vai saber aquelas que fizeram. Por exemplo, a natação, que foi um vexame, hoje está explicado por quê. O dinheiro não foi gasto com aqueles atletas. E ainda teve um outro erro de preparação, que nós não tivemos ninguém novo, vamos dizer assim, nenhuma promessa, nenhum talento assim. Então é um caso mais grave ainda. Então, em termos de resultado, resumidamente, eu acho que o Brasil foi mal. Eu não me iludo com 2 medalhas a mais, com mais uma de ouro, não. Entendi. Parabéns ao... Deixa eu fazer, então, a pergunta de forma invertida aí agora. Obviamente que o nosso resultado na Copa do Mundo mais ridículo foi o 7-1. Agora, nas Olimpíadas, quais foram, embora a gente tenha no quadro geral, vamos dizer, ficado numa posição não boa, mas quais foram, individualmente, agora falando o esporte por equipe, quais foram os resultados mais expressivos que nós tivemos nas Olimpíadas de 2016? Bom, a canoagem com o baiano, né, o Isaías, que foi uma surpresa, né? Surpresa, pegou 3 medalhas. Ninguém sabia que foi era até eleito
o atleta do ano pelo Comitê Olímpico Brasileiro. Esse foi uma surpresa. O Thiago no salto com vara. Esses para mim foram os pontos altos, vamos dizer assim, né? O vôlei masculino recuperou, porque o brasileiro gosta mesmo, mas não é eu considero abaixo, que embora seja uma medalha de ouro, o Brasil vinha a 4 Olimpíadas na final. Então nós fomos vice em 2012, vice em 2008, campeão em 2004 e agora novamente. Então, tá em 4 finais, né? O Brasil não considera a medalha de prata como valendo. Pois é. O Brasil só considera a medalha de ouro. E eu tô aqui achando que o grande feito foi um medalhista que ganhou bronze, 2 de bronze e 1 de prata, que é o Canoe. Ele não ganhou nenhuma ouro, mas para mim foi o grande. Foi o grande feito da Olimpíada. E né? entrou aquele cidadão do arco e flecha no começo, que deu entrevista e fez e parecia que ia despontar, e no final foi desclassificado, né? E esse foi. Um outro resultado muito positivo foi, agora esqueci o nome, mas foi logo a primeira medalha de prata que a gente recebeu, que foi do tiro. Né? E por ironia, né? Após ter tido isso, perdeu o patrocínio, né? Perdeu o patrocínio. Olha, outra coisa. O judô decepcionou esse ano. Não, o judô, depois da natação, dos fracassos com a natação, o judô foi muito ruim. Porque a expectativa com relação ao judô era grande, né? Sim, sempre. Teve 3 medalhas, 2 de bronze e uma de ouro. Foi o judô a nossa maior frustração, não? Ou nós tivemos algum esporte onde nós nos frustramos, esperávamos e a frustração foi maior? No futebol feminino foi frustrante. Eu colocaria também como um fato positivo, né? A nossa primeira medalha de ouro no futebol, né? Também é um grande feito. Sim, porque embora o Brasil seja considerado um país exponencial no futebol, a gente jamais. Então foi. Uma medalha de ouro. E se você ver a campanha que estava sendo feita, né? Acabou o feminino que estava encantando, ficou sem medalha. Então foi mais frustrante ainda, porque fez 3 jogos na primeira fase muito bons. Né? O inverso do futebol masculino, e que no final acabou sendo campeão. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Parece que onde o Brasil teve um crescimento quantitativo, me corrija se eu estiver errado, foi nas Paralimpíadas. Né? Parece que o Brasil cresceu um pouco em medalhas nas Paralimpíadas. Aí o que eu lhe pergunto é o seguinte: por que né, que esses resultados não parecem ser tão valorizados pela sociedade brasileira? Isso é desinformação ou é preconceito, professor? Eu acredito, primeiro que tudo, a desinformação. O que a gente vê em TV, o que a gente vê na mídia? Bom, a gente vê na mídia, primeiro, o futebol, que ocupa quase toda a grade, todas as emissoras de todas. Aí vamos botar aí 70%, sobra 30% para todos os outros esportes. O que sobra para o esporte paralímpico? 0. Ninguém vê. Então você não conhece. Nossos atletas paralímpicos têm feito têm tido algumas vitórias expressivas. Muitas vitórias. A quantidade de medalhas, se não me engano, foram 78. Acho que foram 29 de... 78, tem que fazer até a conta aqui. Foram 29 de prata, 29 de bronze. Eu estou em dúvida só quanto o quantitativo de ouro. Mas foi muito além. Foi expressiva. O resultado foi expressivo. Muito. Muito bem. Quanto ao prometido legado das Olimpíadas, professor, haviam acenado com a perspectiva, sobretudo em relação às Olimpíadas de 2016, que o evento deixaria um legado para o Rio de Janeiro. E eu lhe pergunto, o evento deixou um legado para a cidade ou acabou deixando a cidade largada? Um legado ou uma largada? Sr. Wagner. Bom, na parte, né, das estruturas esportivas, novamente um fiasco. Por quê? Dentro do caderno de encargos, dentro dos compromissos assumidos, que tais arenas seriam mantidas, que as arenas que seriam transformadas em escolas, que a piscina que seria desmontada, nada disso foi feito. Mas já está há quase um ano, nada disso foi feito. Ou seja, não se cumpriu. Tá? Hoje existe uma transferência de responsabilidade.
por ironia, eu não sei agora, não me recordo a data correta, mas tivemos na Arena do Tênis um evento que foi o Desafio dos Reis, né, entre duplas brasileiras e americanas, no vôlei de praia, onde foi assinado, onde estava lá o Sten Hilbe, que é do Confef, o Marcelo Crivella, do Rio, o Nusma pelo COB, o Leonardo Pisciani como ministro do esporte, e mais o Emanuel como representante do Comitê dos Atletas Olímpicos, o Giovanni como dos técnicos, e uma série de autoridades assinando esse protocolo para que se utilizassem as dependências. Porém, a coisa é muito mais complicada que possa parecer. O custo de manutenção é altíssimo. Só para você ter uma ideia, o velódromo, a pista que eles colocaram, o ar-condicionado está ligado até hoje. Porque senão perde a pista. Ela tem que até 23 graus, ela tem que estar climatizada, senão o piso... Deve estar barata essa manutenção, né? Dia e noite ligado. Dia e noite, porque você, senão o piso vai empenar e você vai perder todo o piso, que é o caro, né, coisa especial. Então, nada disso foi feito. O que se utiliza hoje? Utiliza a antiga Arena da Barra, que foi construída para o Pan-Americano, que depois transformou-se em Arena HSBC, e agora é a Junesce Arena. Essa é utilizada. Tá? Uma parte do parque aquático, e agora, mais recentemente, vai ter outro evento já programado para lá, para a arena chamada Arena do Tênis, que não vai ter nada do tênis. Pra você ter uma ideia, o evento do tênis internacional que teve no Rio não foi feito lá, por causa dos custos. O custo de abertura disso é altíssimo, tá? E não é qualquer esporte, qualquer confederação que tenha estrutura, aporte financeiro e público que leve para que se custeie a abertura de uma arena dessa. Olha aqui, depois de tantos recursos despendidos, de tudo isso que nós estamos falando aqui, de todas as promessas feitas e descumpridas, e da evidente corrupção que drenou rios de dinheiro público, as obras construídas para receber esses dois eventos estão se deteriorando no mais completo abandono. Disso decorre a minha pergunta. É daí que vêm as dificuldades financeiras do Estado do Rio de Janeiro ou apenas mais um caso de falta de gestão e descalabro administrativo? Pergunto que há outros estádios se deteriorando pelo país e que não estão no Rio de Janeiro. A gente não pode colocar a conta somente no Estado do Rio, né? Eu até gostaria que fosse, né? Que seria, embora a gente mora no Estado do Rio, se fosse uma coisa isolada. Mas o triste é que não é. Isso é uma coisa corriqueira. Né? Isso é no país inteiro que isso ocorre. Né? Então, desde da Copa do Mundo, né? a subutilização dos estádios, pra você ter uma ideia, na Inglaterra e na Espanha, a utilização de ocupação do estádio é em torno de 70%. Na Alemanha, 90%. No Brasil, a média é 32%. 32%. A média de ocupação, de utilização. De utilização. A Arena Pantanal é 13%. Mané Garrincha é 20%. Teve um estádio de Natal que custou 1 bilhão e não sei quanto, e que parece, esse estádio de Natal, que o público pagante, a média de público pagante, um estádio para 60, 80 mil lugares... Lá a ocupação é 25%. É uma coisa ridícula a ocupação de Natal. É uma coisa ridícula. Quer dizer, gastaram um rio de dinheiro lá para um lugar que não tem. Por exemplo, Manaus não tem um clube no campeonato nacional. Não tem. Mal tem campeonato local. Inclusive, poxa, os clubes do Rio foram jogar lá e eles têm feito, dado quase que subsídios para que se vá para lá. Se você lá para Manaus, para que você possa ter utilização daquele espaço, né? Sim, mas aí você desloca um jogo para um lugar. Aumenta o custo. Aumenta o risco, porque você bota uma equipe dentro de um avião para lá e para cá para poder ocupar um estádio, você está aumentando o risco também. Você falou agora sobre a questão da Arena de Natal Dunas. A Arena de Dunas,
e a Arena da Fonte Nova, as duas em conjunto, já fizeram mais de 170 eventos não ligados ao futebol, entre shows até abrir para circo, para montagem de circo, para que se mantenha. E nem assim consegue trabalhar no azul. Nesse período para cá já foram mais de 170 eventos, fora os eventos de futebol. Que você imaginar, feira de carro, circo, absurdo. Show, E nem assim não consegue pagar. O de Manaus, eles tinham dado uma justificativa quando foram construir o estádio de Manaus, que é uma justificativa absolutamente ridícula. É que depois do evento, eles vão transformar aquilo num presídio, porque estava havendo problema de segurança lá. Quer dizer, você, para transformar um estádio em presídio, você vai fazer uma obra que vai custar quase a mesma coisa. Você adaptar um estádio de futebol para presídio. Não é? Então, a desculpa era iam transformar num presídio para sossegar um pouco a opinião pública, que estava meio irritada com aquela despesa. Eu acho despesa. Interessante, mas a primeira cela que você tinha que fazer foi dos governantes que deu a ideia de fazer aquilo lá depois do presídio. Com certeza. Então começa a fazer um teste, faz as celas só para eles. Agora, o estádio do Corinthians parece que tem uma situação diferente. Ele foi financiado com recursos públicos, pela intervenção do Lula, que é corintiano, e eu tenho a impressão que ele não era para ser pago. O Lula fez aquilo e ia dar de presente para os corintianos. Mas como o PT foi defenestrado do poder, e na hora de pagar o clube diz que não tem dinheiro para bancar o pagamento. Seria esse o legado da Copa do Mundo para os brasileiros? Olha, um fato curioso é que é o único estádio em que tem uma ocupação comparada aos da Europa. Ele tem a ocupação de 68% nos jogos. Mas aquilo era um presente do Lula para os corintianos. Só que em função... Mas ele precisa pagar o que? Agora a coisa mudou, né? Mudou. Não era para pagar, mas vai pagar. Não era para pagar, agora tem que pagar. Mesmo com tudo isso, vão se levar alguns anos para que isso seja pago. Vou lhe perguntar, a maior crise no futebol brasileiro, ela é financeira, é técnica, é de administração dos órgãos de gestão, é de segurança nos estádios ou é de vergonha na cara? Bom, a vergonha na cara com a gestão, né? Falta gestor que não tem vergonha na cara. Porque, em função disso... Ou sobra gestor que não tem vergonha. É o melhor. Porque os outros são em decorrência. Segurança, a falta de segurança é decorrência de uma gestão. Porque violência tem em tudo quanto é lugar. Mais violento que os hooligans na história do futebol mundial, que na Inglaterra, não existiu. A gente pode ter semelhança, né, das torcidas organizadas no Brasil, mas ali, ou melhor, lá eles conseguiram resolver. A gente ainda não resolveu e está muito longe de resolver. Olha, de qualquer forma, nós estamos enfrentando atualmente um problema sério de segurança nos estádios e no entorno dos estádios, não é só dentro do estádio, no entorno também. As brigas que não ocorrem lá dentro ocorrem do lado de fora, né? Quase uma guerra declarada entre as torcidas organizadas. Nós não estamos enfrentando uma guerra aí? Bom, eu vou falar um pouquinho sobre essa questão. Bom, o erro é uma sucessão de erros, é um conjunto de erros. Então vamos lá. Muitos estádios brasileiros, um exemplo, o Engenhão. Engenhão é um bom estádio de futebol. Foi utilizado já para o Pan-Americano, para a Olimpíada, para os jogos, é um estádio internamente até bem projetado. Porém, num péssimo local. Tem a questão da acessibilidade. O que acontece com os estádios no mundo afora? Eles normalmente têm uma grande área aberta. Tá? Eles não ficam enfurnados num pequeno espaço. Por que isso? Então você tem área de escape, você tem um círculo em que você não pode ter produtos piratas, que você não pode ter camelô, que você não tem bar, que você tem bebida, você não tem nada. A pessoa vai para ali, você vai andar bastante para chegar ao estádio de futebol e lá dentro você tem os produtos licenciados. Isso já é uma fonte de receita. E por que interfere na segurança? Porque você pode ter cordões de isolamento e você já começa a dissipar ali. Tá? Vou fazer uma comparação com o que aconteceu na Inglaterra. Na Inglaterra, eles fizeram primeiro uma junção da questão jurídica com a polícia, identificando os possíveis baderneiros, quer seja fora,
quer ser desde do estádio, aquilo é catalogado e a lei lá vigora, que você não pode ir ao estádio, você não vai ao estádio mesmo. Por quê? Qual a diferença daqui do Brasil? No Brasil, o Estatuto do Torcedor, que foi em 2004, e passou-se, a partir de 2010, passou-se a criminalizar, porém não funciona. Por quê? Quando eu falo a questão de gestão, o primeiro a incentivar isso é o próprio dirigente do clube, é o presidente do clube. É ele que financia. Que banca essas torcidas. É que banca as organizadas. torcidas. É verdade. Que não vão para lá, e vão para lá para criar tumulto. Quem vai torcer é para a família. Eles não vão assistir o futebol. Eles não vão assistir o Eles vão para lá para rixa, para brigar com a outra para criar problema, porque eu não posso considerar que um cara que sai do estádio, ele quebra um metrô que ele vai utilizar como ser que foi torcer para futebol. Não, isso é paixão. Isso não é paixão. Não, isso é vandalismo. Isso é vandalismo. Não tem sentido. Então você tem, poxa, que eu não vou citar clubes, mas você tem N coisas em vários clubes no Brasil, em várias capitais que tem esse problema. Então, uma das coisas, por que ela funciona? Porque identificado, exemplo, eu, Aníbal, sou torcedor do Flamengo, vamos dizer. Sim, você não vai citar, inclusive, porque o seu clube está nessa também. Aí eu vou para lá. Seu clube está nessa também. Aí eu vou para lá. Vamos dizer assim, eu vou para lá. Aí eu fiz um ato de vandalismo. Estou retificado. O que acontece? O que vai me garantir que eu não vou votar, como aconteceu já em 97, com a Mancha Verde, aquela coisa toda? Eu continuo frequentando o estádio porque não tem controle. Mas por que não tem controle? Porque lá fora, no dia do horário do jogo, você tem que se apresentar na DP. Claro, você não está livre para ir para onde você quiser. Não, você não está em casa. Então, como é que não é porque eles criaram esse esquema inteligentíssimo. A polícia é a polícia desportiva. Ela funciona só para isso. Então, eu, Aníbal Wagner, lá às 16 horas, ao invés de eu estar assistindo Flamengo e Botafogo, como foi lá, eu estaria às 3 horas na delegacia. Não tem como você se deslocar sem a camisa da torcida para o estádio. E aí, eu não posso estar lá. Eu não estava lá. Eu vou ser preso. Acabou a minha condição. Eu perdi a minha condição. A condição é essa. Aí você vai falar assim, lá na tem a Liga Europeia, sabe como é que eles fazem? 5 dias antes eu teria que me apresentar, Copa Sul-Americana, o jogo é na Argentina, da Conmebol, o jogo da Argentina. Mas eu não posso. Não posso. Eu não vou poder assistir o jogo, né, do meu clube lá. Isso faz parte até da punição. Você não pode assistir o jogo. Não pode assistir o jogo. Não pode assistir o jogo. Não é ir ao estádio. Você não pode assistir o jogo. E você controla como? Você está na delegacia. Ah, o jogo é fora. Ah, eu vou poder assistir sim, pela televisão. Por quê? Porque 5 dias antes eu tenho que entregar meu passaporte. Eu não vou viajar para lá. Eles são duros. Por exemplo, os hooligans, né, da Inglaterra, eles são violentíssimos. Sim. Né? São violentíssimos. Agora, os irlandeses também são violentíssimos. A forma que eles conseguiram. As gangues tem jeito, tem gestão. Torcidas organizadas da Irlanda também são violentas. O que aconteceu? Foi na Bélgica que os hooligans criaram aquele tumulto que morreu não sei quantas pessoas, desabou lá um negócio, uma briga que eles criaram, foram os hooligans, não foram? Sim, e foi a partir disso que eles começaram a jogar duro. Jogar duro. Até a reforma dos estádios, para que tivesse mais conforto, que tivesse mais saída, tudo, eles pensaram em tudo. Aí depois teve um jogo que a Inglaterra jogou contra a Argentina em Buenos Aires. E eu me lembro da estampa, do que estampou o jornal Clarim nesse dia. Claro que os hooligans estavam proibidos de viajar, os que foram identificados como participantes daquela tragédia. Mas ia a Inglaterra jogar na Argentina, e o Clarim, El Clarim, que é um jornal conhecido deles lá e talvez o maior jornal deles, estampou a seguinte manchete: que venham os animales, que venham os animais. Não deixou barato para eles, não. Que venham os animais. Pois bem, tem que tratar como animal mesmo. Você bota na jaula o negócio porque eles são os animais. Essa que é a verdade. Agora, isso é um fenômeno brasileiro, mundial? É um fenômeno brasileiro ou mundial? Né? É um fenômeno mundial. A diferença é que o Brasil não está sabendo lidar com isso. O brasileiro não e sabe, outros países da Europa e tal, já sabem lidar com isso. Você vê a justiça brasileira. Nós temos dificuldade para lidar com tudo. Nós trabalhamos mal o sistema de saúde pública, nós trabalhamos mal a questão do transporte público, nós trabalhamos mal a questão dos direitos do cidadão de uma forma geral. E não seria diferente, né? Você vê a impunidade, né? Né? Em diversas áreas, né? Não seria diferente no futebol.
A gente não A não impunidade também se estende ao futebol, Também é isso? se estende ao futebol. Quer dizer, ela não está exclusivamente Não tá. na área do esporte, Não. dos excessos, dos crimes que são cometidos, das rixas, mas ela se estende também a essa área. A imposição do sistema de torcida única, professor, é um encaminhamento razoável, ao seu ver, para se enfrentar os problemas dos confrontos entre os jogos? Entre os jogadores? Entre as torcidas? Eu sou radicalmente contra. Por quê? Porque isso mata o espírito do esporte. Acabou o esporte. Ué, você tem torcida, né? É um direito. Uma coisa é você brincar, sacanear o outro, perder, um é vice, o outro não sei o quê. Agora, a última vez, né, dizendo que o Flamengo tinha seis títulos, né? Mas da seguinte forma, era 5 de uma mão, não, só que a mão era do Lula, né? Porque a mão do Lula... Quantos títulos brasileiros tem o Flamengo agora? Tem uma mão do Lula e mais um. E o flamenguista perde a vida. Então, isso é a questão saudável, né? Você colocar apelido. Claro. Isso é a questão. E você Curtir chega lá, com o cara do outro time. Agora, eu sou suspeito para falar, porque eu vou muito a ginásio, a arenas, e assistir, por exemplo, um voleibol, que a gente consegue... Tá, marido, mulher, filho torcendo, e não tem separação de torcida, e tão de clubes adversários, inclusive os campeonatos brasileiros de seleções. Você pegar Rio, São Paulo, né, e que tem a rixa, e estão assistindo, e um reclamando do árbitro que marcou a bola dentro, bola fora, e você tá do lado, eu acho que foi, né, e não ter discussão, não tem agressão, mas eu acompanho isso há 30 anos. E é o não ideal, ocorre. é o ideal da... E você vê, aí você pegar pela televisão, você vê criança no colo. Então, para mim, esporte é isso. Você vai lá e você... Agora, quando chega essa questão animalesca, né? De você gangues, que é morte, né? Gangues, né? Que você não pode. Então, qual o sentido disso? Não tem sentido. E o futebol é um esporte de uma plasticidade, um esporte fantástico, não é à toa que ele é o primeiro no Brasil, ele é o primeiro esporte no mundo. A gente não pode desconsiderar isso. Não pode abrir mão de uma paixão. Então você, na minha cabeça, é mais ou menos o seguinte, fazer a seguinte analogia. Você tem um cachorro com carrapato e você gosta muito dele, mas ele está tão infestado que ao invés de você tratar o cachorro, os carrapatos do cachorro, você mata o cachorro. Você chegar hoje, colocar, vamos resolver o problema da violência no futebol, torcida única, para mim você matou a essência. Você matou a essência do esporte. Olha aqui, nosso tempo está chegando ao final e eu vou, para concluir, lhe pedir que, em poucas palavras, dê a sua opinião sobre o seguinte. A insegurança nos estádios brasileiros, para ser contida e controlada, depende de um sistema de segurança especialmente desenvolvido para o tipo de conflito e que ainda não temos esse sistema, né? Depende de uma legislação mais adequada para enfrentar esse tipo de fenômeno criminal, afinal de contas é crime o que se faz, ou de um sistema judiciário que puna os agressores e responsáveis por tais situações de forma mais rápida e com maior rigor. Resolver esse problema depende do que, essencialmente? Depende, primeiro, dos dirigentes do clube entenderem que numa relação custo-benefício, as suas torcidas organizadas dão mais prejuízo do que benefício. Isso é a primeira coisa. Perder esse apoio. Eles são tratados, chefes de torcida organizada, são verdadeiros heróis dentro dos clubes. É importante o que você está dizendo. E eles não são heróis de coisa nenhuma. Tá? São chefes de gangues. São chefes de gangues. Os torcedores são aqueles que vão com as suas famílias, que vestem a sua camisa, né? Ou não, e que torcem, que choram no gol, que xingam o árbitro porque achando que estava impedido ou não. Esses são... Então, a primeira coisa que... A partir disso, a coisa já facilita. Em relação à questão, as leis já existem. O problema é fazê-las cumprir. Um exemplo, né, que eu entendo é copiar um modelo inglês, em que você aperfeiçoa, porque o crime já é proibido o estádio, é proibido o estádio. Não pode assistir o jogo, não pode estudar, mas você não tem mecanismo de controle. Lá eles criaram mecanismo de controle. Não basta ter a lei, a norma, mas você precisa ter os mecanismos para fazer a norma ser cumprida. Tá. Então, eu acho que se fizermos esses dois pontos, eu acho que ela diminuirá consideravelmente. Eu não acredito em nada 100%, né? Nada que, né, a gente não
não vive, não há relação completamente. Até porque se a sociedade fosse cumpridora das normas, você não precisava de polícia nem de justiça. Não precisa de nada, né? Você não precisa de câmera para ver, não. Você tá vendo você. Verdade. Tá vendo, eu não posso roubar. Não tá vendo, eu posso roubar. Não é por aí. Tá entendeu? Certo. Mas eu acho que a gente avançaria muito. Tá bom. E assim, conversando e cuidando dessas coisas, meu prezado professor Aníbal Wagner, chegamos ao final de mais uma edição deste programa, porque o tempo se foi e mesmo contra a minha vontade precisaremos encerrá-lo. Quero agradecer ao professor Luiz Aníbal Ferreira Paes Wagner, que é um profundo conhecedor desses assuntos, por mais essa vinda ao espaço do Ponto Facultativo, que é, como sempre digo e repito, um espaço semanal destinado a conversas com pessoas que, pelo seu saber, experiência, pelo seu conhecimento, sempre trazem para o nosso público ouvinte, para os internautas que nos acompanham, informações importantes sobre assuntos diversos. Meu prezado professor Aníbal Wagner, o microfone da Rádio Bom Jesus encontra-se à disposição mais uma vez para suas despedidas. Muito obrigado, Wagner. Muito obrigado à Rádio Bom Jesus por mais uma vez me permitir estar aqui. Eu me sinto muito à vontade, muito gratificado, né, em poder falar daquilo que eu gosto, que é o esporte, que é a minha formação, a minha vida. E a sua paixão. A minha paixão. E a sua paixão. Isso é perceptível e eu sempre que o convido pela sua experiência, pelo seu conhecimento e pelo seu interesse no tema. Eu é que lhe agradeço, assim como agradeço por sua indispensável audiência aos nossos ouvintes, que ficam agora com meu amigo Marcelo Ribeiro no prosseguimento do Show da Manhã. Eu sou Wagner Fontinelli Pessoa e esta é a Rádio Bom Jesus. Até a próxima terça-feira neste mesmo horário e tenham todos uma boa semana. A Rádio Bom Jesus apresentou Programa Ponto Facultativo com o professor Wagner Fontinelli Pessoa.